Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais uma aula de língua portuguesa, certo? A aula de hoje é a aula casa, tá? E na aula de hoje nós vamos conhecer um novo gênero textual, tá bom? A gente viu agora há pouco, o verbete enciclopédia, tá? Então agora nós vamos conhecer o gênero texto de divulgação científica, tá bom? É um textinho maravilhoso, vocês vão amar esse gênero, porque é importante para quem estuda, tá certo? Então vamos ver agora algumas características, tá certo, do gênero. E aí vocês vão montando um esquema na cabeça de vocês, já memorizando essas características, para quando for fazer a leitura, vocês identificar cada característica que a tia falou, lá no ato da leitura de vocês. Então, olha só, pessoal, o texto de divulgação científica, geralmente é um texto expositivo, ele vem expor, ele vem mostrar alguma coisa, para os seus leitores, tá bom? Então, diante disso, a leitura desse texto é simples. Por quê? Porque ele conta com uma linguagem fácil, tá? Clara e objetiva, porque ele é direcionado a pessoas não especialistas. Apesar de ter esse termo, divulgação científica, ele não é para cientistas, ele é para nós, leitores, pesquisadores, curiosos, tá certo? Mas que não temos uma especialidade nesse ramo da ciência. Então, ele é um texto simples, a leitura é bem simples. Por quê? Porque quem for ter o contato, quem for fazer a leitura, possa compreender direitinho, tá bom? Então, não tem palavras difíceis, é uma linguagem bem clara e objetiva, é um texto curto, ele vai diretamente ao ponto, não tem muita enrolagem, tá bom? Então, é um texto fácil e gostoso de se ler. Uma outra coisa, além de falando de linguagem, o tipo de registro empregado nesse tipo de texto, é o registro formal, a nossa língua mais formal, porque é um texto sério, mas que esse texto também pode ter, pode aparecer aqui e ali, algumas coisas informais, da linguagem informal, tá? Como uma forma de atrair o leitor, porque quando é um texto muito sério, as pessoas não têm muito interesse. Então, quando tem algumas palavras da linguagem mais informal, então geralmente atrai mais, prende mais o leitor, dependendo do tipo de leitor, que está ali fazendo essa leitura desse tipo de texto, tá certo? Então é formal, mas também pode conter algumas coisas informais, com o objetivo de atrair mais os leitores, tá certo? Esse tipo de texto, ele pode ser escrito por especialistas, no assunto, ou também por não especialistas, mas lembrando que esses não especialistas não é qualquer pessoa que pode escrever, mas sim aquelas pessoas que não são especialistas, mas que procuraram, que buscaram, que estudaram informações, sobre o assunto, e aí sim tem uma autonomia para fazer as publicações, tá bom? Geralmente são jornalistas e pesquisadores, em um certo assunto que podem publicar esse tipo de texto, tá? E aí estão se encaixando nos não especialistas, tá certo? Mas não é qualquer pessoa que pode estar escrevendo, esse tipo de texto para os jornais, para as revistas, Tem que ser pessoas que estudaram ou pessoas especialistas no assunto. Então, esse tipo de texto, nesse tipo de texto, há uma combinação do discurso jornalístico e do discurso científico, tá certo? Então, a maneira de falar, a fala, é do meio jornalístico e do meio científico, tá? Porque esse texto gira aí em torno dessas duas esferas aí, Então, pode ser que tenha essa mistura, no discurso desse tipo de texto, tá certo? Então, partindo agora para a função social desse gênero textual, a função social desse texto é divulgar, uma pesquisa,
ou uma descoberta científica, né, a nós, leitores, né, não especialistas, tá certo? Então, a gente, quando eles descobrem alguma coisa relevante, importante na ciência, então eles sempre vêm por meio de texto de divulgação científica divulgar, mostrar, tá certo? Essa descoberta da ciência para nós, tá certo? Então, é um texto muito importante, tá bom? Principalmente quando se trata assim de doenças, né? É importante eles divulgarem o que foi descoberto, o que foi encontrado, o que foi estudado, né? Para nós nos mantermos informados sobre o assunto, né? Aí podemos até nós ter nossas precauções, se for em caso de doenças, né? Para nos prevenirmos. Então, é um texto muito importante, né? Para a sociedade. E finalizando aqui, né, a esfera de circulação, o meio onde circula esse texto, né, a esfera de circulação científica e a jornalística, tá bom? Então agora, né, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Nós estaremos fazendo a leitura 4, tá? Leitura 4 na página 118 do livro de vocês, certo? Então vocês irão fazer a leitura 4, que é justamente de um texto de divulgação científica, tá? E aí, após a leitura, vocês vão realizar também o estudo do texto, que é da página 120 a 122, tá certo? O estudo do texto. E o texto de vocês é na página 118. Então, a atividade de hoje, página 118 a 122, tá bom? Leitura 4, estudo do texto também. Então, vocês vão fazer só as respostas, tá certo? No caderno de produção textual, ou seja, no caderninho fino de vocês, tá bom? Façam o estudo do texto, leiam o texto bem direitinho, para entender direitinho, certo? Para responder tudo certo. Então, beijos, tchauzinho. Qualquer coisa, eu ia estar aqui para ajudar vocês, tá certo? Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.